Bom dia, sétimo ano. Como é que vocês estão nessa manhã de terça-feira? Espero que tenham passado bem desde a semana passada. E nós estamos aqui nessa terça-feira para dar continuidade, então, à nossa aula de geografia. E hoje, pessoal, eu queria falar um pouquinho da região sul, né? Nós continuamos com a região sul, então eu queria falar um pouquinho sobre os aspectos econômicos da região sul, tá bom? Então pega aí o seu módulo 3, tá? De para a gente poder fazer. E você vai abrir para mim, então, o capítulo 5 de Geografia, na página 16, tá bom? Estou olhando aqui na página 16. Eu vou projetar aqui para vocês a minha página, porque aí vocês conseguem acompanhar junto comigo, tá? Então, essa aqui é a página 16 de vocês, tá? Trabalhando, então, com os aspectos da organização econômica da região sul. Então, se vocês verem aí, ó, essa é a página 16, tá bom? Então, abram aí página 16. Pessoal, a primeira coisa sobre, né, a região sul. Quando nós falamos da região sul, nós estamos falando de uma região bastante desenvolvida, né, se comparado com as outras regiões do Brasil. Tanto isso é verdade, pessoal, que a gente vai ver que a região sul ela apresenta o segundo maior PIB, tá? Ou seja, o Produto Interno Bruto Nacional. Ela só perde para quem? Para o Sudeste, né? Que é a região onde se concentra maior número de pessoas, de indústrias, mas a região sul, então, ela é essa região bastante desenvolvida, apresentando muitas indústrias, apresentando uma agricultura moderna. Nós já falamos no bimestre passado da diferença de uma agricultura tradicional de uma agricultura moderna. A agricultura moderna é aquela que desenvolve com máquinas, né? Tem todo um maquinário, com tratores, com a irrigação por pivôs, não é isso? Então, nós vamos ver que na região sul, essa industrialização, né, esse desenvolvimento vai trazer uma economia bastante diversificada e muito importante para o nosso país, tá bom? Então, nós vamos comentar alguns pontos, né, de cada uma das atividades econômicas. Primeiro, pessoal, sobre a agropecuária, né? Lembrando que quando nós falamos de agropecuária, nós estamos falando de agro, que é agricultura, e nós estamos falando da pecuária, não é? Que é a criação de animais. Pessoal, a agropecuária é uma das principais atividades econômicas da região sul, se não a mais importante. E nós já falamos, pessoal, que um grande fator que contribuiu para isso foram dois, tá? Primeiro, pessoal, porque nessa região os solos são muito férteis. Os solos dessa região são solos basálticos. Eles são originários, né, de derramamentos de vulcões lá na separação dos continentes, tá? Então esse solo é um solo bastante fértil, muito bom para a agricultura. Os solos basálticos, eles têm coloração mais escura. É o que os nossos pais, né, os avós de vocês chamam de terra roxa ou terra preta, né? É uma terra com bastante nutrientes e muito bom para a agricultura. Outra coisa interessante, pessoal, nessa região é a própria vegetação. A vegetação da região sul é uma vegetação, lembra de campos? E os campos, pessoal, é uma vegetação, um pasto natural. Então, contribui muito para a criação de gado, né, de pecuária extensiva nessa região. É por isso que quando nós olhamos o mapa, né, de distribuição agropecuário, nós vamos ver, pessoal, que ele toma quase toda a região sul. E aí, atenção aqui, ó, para a legenda, para a gente poder ver o que é cultivado, né, e criado na região sul. Quando nós falamos de lavouras permanentes, né, são aquelas que ficam lá e são colhidas, nós temos plantação de café, de laranja, erva mate e a fruticultura.
E lavouras temporárias, aí o arroz, a aveia, batata, cana-de-açúcar, feijão, mandioca, milho, soja, trigo, que nós já encontramos em outras regiões. Percebam também que em pecuária nós temos uma diversidade enorme, desde criação de aves, bovinos, equinos, bovinos, né? Ovinos e suínos. Então, pessoal, é bem grande a diversidade aqui também na pecuária, tá? E esse aqui é o mapa, pessoal, que mostra, né, a distribuição dessas atividades aí ao longo, né, de todo o território. Então, uma agropecuária bastante diversa, tá bom? Pessoal, agora essa tabela, ela é bem interessante, principalmente se nós analisarmos essa parte aqui, ó, da participação na produção brasileira, tá? Vamos observar, pessoal, qual é a participação de cada um desses produtos. Por exemplo, olha a questão do trigo, que é plantado na região sul. Quando a gente fala do trigo, a região sul, pessoal, do Brasil é responsável por 95% da produção brasileira. Então, 95% de todo o trigo produzido no Brasil, ele é produzido na região sul. Olha o arroz também, é gigante, pessoal, 75%, tá bom? E aí, feijão, milho e soja tem quantidades menores. Feijão, milho e soja são cultivos típicos aqui do Centro-Oeste, né? Então, nós vamos ver a participação do Centro-Oeste maior. Entretanto, pessoal, percebam que a participação do Sul também é grande, acima dos 30%. Quando nós falamos de pecuária, o que é bastante significativo na região Sul? Os suínos e as aves, beleza? Apesar que os bovinos também apresentam uma grande quantidade, né? Só perde para quem, pessoal? Também para o Centro-Oeste, tá bom? O Centro-Oeste aí tem uma grande participação na criação de bovinos. Pessoal, lembrando, pessoal, aqui, ó, nós temos aqui a criação, né, de ovinos, e esses ovinos aqui, eles estão sendo criados de forma extensiva. Lembra lá da diferença entre pecuária extensiva e intensiva? Pessoal, vocês lembram o que são os ovinos? Os ovinos são os cabritos, as ovelhas, tá bom? Bom, pessoal, e lembrando, pessoal, ó, agricultura mecanizada, tá bom? Na região sul. Bom, pessoal, deixa eu passar aqui sobre a questão das indústrias. Pronto. Pessoal, quando nós chegamos aqui na página 20, falando sobre as indústrias, tá? Pessoal, nós já comentamos no início dessa aula, as indústrias da região sul, elas só perdem diversidade e quantidade para a região sudeste, tá? A região mais industrializada do Brasil é a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, e depois a região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, tá bom? Esses três estados, eles são bastante industrializados. A sua industrialização é bastante diversificada, ligada desde a indústria têxtil à indústria de base, tá bom? Pessoal, os maiores polos industriais são as regiões de Curitiba e Porto Alegre, né? São as capitais aí, respectivamente, dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, mas nós temos outras grandes cidades, Blumenau, Joinville, Londrina, Maringá, né? E várias outras cidades aí, beleza? Pessoal, aqui ó, nós temos a atividade industrial e o quanto em bilhões de dólares, tá? E número de empregados essas indústrias elas acabam comportando. Por exemplo, em 1970, olha que o número de empregados era de 358 mil e havia um pouco mais de 14 mil indústrias. Em 1990, pessoal, 20 anos depois,
Percebam que esse número salta para mais de 43 mil indústrias e o número de empregados ultrapassa os 2,5 milhões, tá, de trabalhadores ali nas indústrias. A produção, pessoal, de 1,3 bilhões para mais de 15 bilhões, tá? E nós estamos falando aqui bilhões de dólares. Pessoal, isso mostra o quê? Que em 20 anos a industrialização na região sul, ela é absurda, ela é muito, muito grande, tá? Então esse é um fato que chama bastante atenção. E um dos fatos que ajudaram nessa industrialização foi a criação do bloco econômico do Mercosul, tá? Onde a região sudeste acaba, né, comercializando com outros países vizinhos aqui do Brasil. Pessoal, outra coisa aqui na página 21, que é bem interessante, que ele traz para a gente, é o Vale dos Vinhedos, né? Nós sabemos, pessoal, que essa região sul, né, existe até um turismo ligado ao Vale dos Vinhedos, porque é uma região onde é produzido bastante vinho, né? Com bastante cultivo aí de videiras, ou seja, que é a planta, né, que gera a uva. E aí, pessoal, essa região vai ser bastante conhecida aí como produtora de vinhos no Brasil. Aqui está o Vale do Vinhedo, né, de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul e Garibaldi, né, são três cidades que formam ali um triângulo do Vale dos Vinhedos, onde é plantado essas uvas e essas uvas são usadas para produção de vinhos. Vinhos, pessoal, do Brasil aqui, que são comercializados, tá, em todo o Brasil. Aqui a gente vê, ó, um pouco de uma vinícola, né, localizada aí no Vale dos Vinhedos, no município de Bento Gonçalves, tá? Beleza? Pessoal, a atividade para casa de vocês. A atividade para casa de vocês vai ser a página 23 e 24, tá? Então, página 23 e página 24. Mas, pessoal, atenção aqui. Para amanhã, ou seja, para o dia, né, amanhã, para o dia 26, eu vou cobrar de vocês só a página 23. Então, vocês podem postar lá no Google Classroom, só essa página 23 aqui, tá bom? A questão 1, 2 e 3, tá? Dessa sessão do para fazer agora, beleza? Então, a questão 1, 2 e 3, vocês vão postar lá. Nós vamos fazer a correção dela amanhã na nossa live. Se você já quiser fazer a página 24 e postar também, ótimo. Ou se não, você vai postar lá para mim até no máximo dia 1º do 9, tá bom? Que é a terça-feira da semana que vem. Porque essa correção aqui dessa página, eu vou corrigir ela, tá bom? Na videoaula. Então, nós vamos fazer essa correção aqui amanhã e essa daqui vai ficar para terça-feira que vem, tá bom? Bom, pessoal, então essas são as atividades de vocês, página 23 e página 24, beleza? Bom, pessoal, era isso, tá bom? A nossa aula era bem curtinha, era para falar um pouquinho mesmo sobre as atividades econômicas da região Sudeste. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom? Eu estou aqui à disposição de vocês. Pessoal, no mais, é isso. Abraços, fiquem aí com Deus, bons estudos para vocês e não se esqueçam de postar essas atividades lá no Google Classroom, tá bom? Abraço, pessoal, beijão, fiquem com Deus. Bom dia, sétimo ano, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje, né, nós temos aí aula de literatura, tá? Temos aí textos a serem analisados e exercícios de interpretação referentes a esses textos, né, que serão analisados agora. Então, eles começam aí na página 30 e vão até a página 39. Lembrando que
Esses exercícios são referentes para essa semana e para a próxima, tá? Então, agora eu vou pedir para vocês abrirem na página 30. Abri errado aqui. Pronto, página 30. Começa aqui, ó. Todas as cores e etnias. Então, a página 30, ela começa aqui com esse quadro, com essa pintura, tá? Chamada de As Crianças de Sebastião. É da Fátima Miranda, do ano de 2006. Então, aqui tem essa imagem. E aí aqui, né, tem esse para começo de conversa, né? Então, essa fotografia aí, né, ela evidencia riquezas e etnias do nosso país, ou seja, mostra a diversidade, né, que tem aqui no nosso país. Nosso país é um país continental. O que significa isso, né? Ele tem uma extensão territorial muito grande, extensa, né, comparada aí ao tamanho de um continente. E em virtude disso, o país é muito rico culturalmente, né? Também por conta da questão da colonização, né? Porque cada região teve a sua colonização, né? Proveniente aí de países diferentes, né? Na verdade, todos os países envolvidos, Espanha, Portugal, né? Nós temos influência alemã, então tudo meio que junto, né? Só que em algumas regiões tem são mais forte de um determinado país, de uma outra região, e assim por diante. E aí aqui vem falando, vem fazendo questionamentos que eu quero que vocês parem aí um pouquinho e pensem sobre esses questionamentos que são colocados aqui, tá? Você vai dar um pausa e vai ler, né, essas questões aí e vai pensar sobre elas, vai refletir o que cada uma quer dizer aí para você, tá? Aí, seguindo aqui, nós temos aí o momento de leitura. Vou ler a introdução aqui desse momento de leitura. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Esses povos possuem um modo de viver único, principalmente em relação ao respeito e ao cidadão e ao cuidado com a natureza. No entanto, essa diferença não foi bem compreendida por outros povos. Por que será que isso aconteceu? Esse texto aqui, ele vem trabalhando essa questão aí, né, por que quando os colonizadores chegaram aqui, eles não compreenderam, né, que o índio ele já era daqui, né, eles eram os primeiros habitantes, né, e viviam em perfeita harmonia com a natureza, né, eles tiram, né, a sua subsistência, né, comida, alimentação, né, proteção, enfim, tudo que precisa para o ser humano viver, mas sem destruir a natureza. Só que, né, não foi compreendida por outros povos. Que outros povos são esses? São os nossos colonizadores que chegaram aqui, né, e não compreenderam. Então, que esse texto, né, ele vem trazendo isso aqui. E aí tem até tem destaque aqui a palavra canibal, né? Muitos achavam que os índios eram canibais, que eles iam comer pessoas, né? Enfim, aqui tem essa imagem, muito bonita essa imagem, por sinal. Acho que uma das mais bonitas do livro. E aí aqui tem o finalzinho do texto. E aí aparece essa aqui também. Também faz parte de uma das mais bonitas aí, que na minha opinião né, retrata bem aí essa questão, né, da cultura indígena. Aí aqui, né? Aí aqui começam os exercícios. Esses exercícios são de interpretação. Meninos, o que eu tenho visto? Lê muito rápido, vocês leem muito rápido a questão proposta e não compreende. Aí o que acontece? Ou então compreende ela de forma errada. E aí, consequentemente, a sua resposta também vai ser errada. Então, quando você for ler um enunciado, você tem que prestar muita atenção. Você não pode passar para a parte seguinte sem ter entendido o anterior. Vou ler com vocês essa primeira questão aqui para ilustrar essa questão do interpretar uma questão. O autor narra uma espécie de acontecimentos que aconteceram na vida de uma pessoa. O autor do texto conta fatos relacionados à sua vida pessoal empregando primeira pessoa, ou ele apresenta fatos que não estão relacionados à sua vida pessoal empregando
a terceira pessoa. O que está te pedindo aí? Está pedindo para você observar a questão do narrador, né? Ele está contando uma história que acontece com ele, ou seja, primeira pessoa, ou ele não participa dessa história. Então é fundamental entender essas conceituações de primeira e terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa, ele é um narrador personagem, ele está participando. E o narrador em terceira pessoa é um narrador observador, é aquele que só observa, ele só narra, ele só conta o que ele está vendo, o que ele está presenciando, tá? Então, isso faz parte do entendimento, da compreensão dos enunciados, né? Que nesse caso aqui vão ser vários, né? Que vocês estarão lendo e interpretando. Aqui, vem falando aqui no relato, nessa parte aqui, vou ler aqui com vocês. O relato em primeira pessoa de fatos reais da vida de uma pessoa, apresentado por meio de uma linguagem subjetiva, ela recebe o nome de relato pessoal. O objetivo desse gênero textual é o quê? É destacar fatos importantes e que marcaram a vida da pessoa que está relatando. Então, se eu vou fazer um relato pessoal sobre a minha vida, eu vou colocar fatos que foram marcantes, que foram importantes, que tiveram grande importância na minha vida. Não vou falar, por exemplo, que eu fui no supermercado e comprei um bolo. A não ser que no meio dessa história tenha algo muito importante, mas no relato pessoal são ditos, são escritos, são contados algo que tenha sido muito importante, tá? Daí aqui, né, continua aqui os exercícios, todos eles são de interpretação de texto, tá? Aí aqui novamente, aí meninos, pausar aqui um pouquinho, ó. Discutindo ideias, construindo valores, e aí, discutindo ideias, construindo, oh meu Deus, mexi. Discutindo ideias e construindo valores, tanto dessa semana quanto dos exercícios da semana anterior que eu havia passado, nós iremos tirar uma live, nós vamos separar uma live aí para nós fazermos todos eles. Por quê? Para não ficar picado, tá? Porque como nós estamos fazendo leitura de livro durante a live, então para não ficar, para não ter essa quebra. Então nós vamos combinar depois um dia para marcar uma live para que nós possamos discutir as ideias tanto desse módulo aqui, dessa parte, quanto dos que foram trabalhados na semana passada, tá bom? Aí que segue, aí aqui começa explorando a linguagem, que são exercícios de interpretação textual, mas que pensam aí que estão interligados à questão gramatical. Nesse caso aqui na primeira, aqui, por exemplo, ele vem perguntando aqui a questão do tempo verbal que predomina o texto. Nós falamos muito sobre essa questão dos verbos, de tempos verbais, modos, conjugações. Quais são os tempos verbais? Nós temos o pretérito, o presente e o futuro. Então, e aí dentro desses tempos verbais, nós temos os modos. Nós temos o modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo e o modo imperativo. Modo indicativo indica certeza, modo subjuntivo indica incerteza. E o modo imperativo, uma ordem, um conselho, tá? E aí, né, qual que é o tempo verbal que aparece aí? É pretérito, né? O que é pretérito? É a mesma coisa que passado, né? É presente, é futuro, tá? B. Por que em um relato pessoal esse tempo verbal é empregado? Por que em relato pessoal esse tempo verbal que você respondeu aqui na letra A é empregado? Tá? E aqui na letra C, em que outros gêneros textuais esse tempo verbal costuma ser usado? Quais são os outros, né, gêneros que eles aparecem? O que são gêneros textuais? Narração, dissertação, poema, carta, autobiografia, né, artigo de opinião, por aí vai, bilhete. 2. Observe algumas expressões que foram empregadas no texto. Então, essas expressões aqui apareceram no texto. O relato é um gênero textual que emprega constantemente expressões como essas, que indicam o quê? O tempo em que as ações ocorreram, o tempo onde as ações ocorrem, a forma como as ações ocorreram.
ocorrem, gente, eu tô quase como um trava-línguas aqui, tá? Mas ocorre. Então, qual dessas aqui, né, que essas expressões indicam? Seguindo aqui, número 3. Observe a palavra em destaque na frase a seguir e assinale a alternativa que melhor define a função do texto. Então, aqui, né, elas inventaram, então, jeitos de apossar das riquezas que estes povos possuíam. O que você vai fazer aqui? Né? Você vai observar essa palavra que está em destaque, é a palavra então. Esse então, ele significa o quê? Apresenta uma oposição de ideias, apresenta uma adição de ideias ou apresenta uma conclusão de ideias. Depois aqui, você vai reler o seguinte trecho. Né? Naquela época, eu achei que o meu velho avô estava tentando apenas me animar com palavras de incentivo. Que sentido a palavra em destaque expressa? É velho de idade ou é velho no sentido de sabedoria, de ensinamento, de conhecimento? B. Caso a palavra velho estivesse escrita depois de avó, que sentido ela expressaria? Explique. Então, meio que já até expliquei anteriormente. Seguindo aqui. No terceiro parágrafo, foram empregadas duas palavras com sentidos opostos. Então, você vai voltar lá no terceiro parágrafo e vai procurar essas palavras, né, que apresentam sentidos opostos, ou seja, sentidos diferentes. Você vai identificá-las, né? Você vai escrever elas aí. Na número 2, fala assim, na frase, só respeita o outro quem conhece o outro, a quem o termo em destaque faz referência. Esse outro aqui está dizendo algo, ele está se referindo a quem? 3. A palavra em destaque na frase foi empregada para dar ideia de quê? De generalização ou de especificação. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essas duas palavras. Generalização é quando você, né, você coloca algo, ou você se coloca, ou tem, né, um ser ou algo que pode ser qualquer um, né, sentido genérico. Então, pode ser qualquer um. Especificação já tem, né, tem algo, ou tem alguém, ou alguma coisa, ou um lugar específico. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, eu quero comprar um caderno, eu estou fazendo uma generalização. Pode ser qualquer caderno, qualquer um. Agora, se eu falo, eu quero o caderno, eu já tenho uma especificação. Então, eu já vou falar que tipo de caderno é esse que eu quero. Ah, é um caderno de 96 folhas, é um caderno de capa dura, é um caderno com arame. Como que é esse caderno? Então, essa é a diferença de uma palavra para outra. E aí, você vai estar marcando aí, né, com que ideia foi colocada aí esse outro, tá? Aqui vem falando sobre a questão dos povos indígenas no Brasil, tá? Pronto. Aí aqui já começa aqui a questão né, para se comunicar melhor, né? Que vem falando sobre a descrição de relato, tá? Aqui aparece novamente um trecho que você vai reler. E aí aqui aparece a questão das descrições, tá? Que vocês irão colocar aqui esses momentos que aparecem de descrições. Depois você vai falar se essas descrições são físicas ou psicológicas, tá? O que é físico? É o externo, é o corpo. O que é o psicológico? É a mente, é o sentimento, é o pensamento, tá? Aí agora aqui já vem falando aqui sobre as características físicas, tá? E aí, com base nos seus conhecimentos, você vai escrever quais são os detalhes que revelam cada uma dessas características, né? Cara de índio, cabelo de índio, pele de índio, né? Isso aí é com base no que você conhece, no que você sabe, tá? Aí aqui vem falando sobre a questão do relato, né? Onde nós colocamos aí a questão aí, né, de colocar, né, descrever e expor aí algo, fatos marcantes, né, que são empregados aí em primeira pessoa, já que, né, é algo pessoal. E aí, né, aparece muito aí a questão da linguagem coloquial, ou seja, a linguagem do dia a dia, tá? Ela foge um pouquinho nesse gênero e ele permite que você fuja um pouquinho das normas gramaticais. E aí, um outro ponto importante, o relato, ele é
escrito por fatos verídicos que aconteceram com você. Então, eu não posso inventar algo, não posso colocar nada ficcional, nada que não exista, tá? Aí aqui segue novamente os exercícios, né? Que aí nós temos aqui esse trecho aqui da carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que ela foi escrita na época em que os portugueses chegaram no Brasil. Então, essa carta ela foi enviada aí para Dom Manuel, contando, né? Relatando o que tinha aqui no Brasil, como eram as pessoas, os habitantes, como era o território, os costumes deles, né? Como que esses povos viviam. Nessa parte aqui, né, há esse relato aí da questão dos povos, mas a carta é extensa, então tem outras partes que que o Pero Vaz descreve a natureza, as riquezas, o clima. Então, mas nessa parte aqui vem falando aqui sobre a questão dos povos indígenas, né, das pessoas que viviam aqui. E aí vem as perguntas aqui, né? Que aspectos dos indígenas Caminha descreveu nesse trecho? Né? Quais foram os aspectos, as características? Depois, B. Em sua opinião, qual a importância de Caminha ter descrito os indígenas para o rei de Portugal? O rei de Portugal tá lá, né, quietinho lá. Ele não estava aqui. O Pero Vaz de Caminha fez essa carta descrevendo tudo que ele viu. Qual que é a importância do rei saber disso? E aí aqui, para fazer em casa, né, que nós temos aqui uma tirinha que você vai observar. E aí aqui na letra A, fala que é para você fazer oralmente, né, que é o quê? Né, foram colocados contrastes de dois ambientes. Então, tem um ambiente de tudo alagado e aí aqui tem um ambiente tudo seco, né? Você vai identificar e vai explicar porque aqui existe esse contraste, essas duas colocações. E aí na letra B, que tá pedindo para fazer no caderno, porque aqui não tem linha, tá? Coloque-se no lugar dos personagens da tirinha. Observe os ambientes em que cada um em que eles estão. Em seguida, produza no caderno um pequeno relato que descreva cada uma das situações vivenciadas pelos personagens e os ambientes que eles estão. Quando eu digo pequeno relato, não é um relato de 3 linhas, tá? É um relato aí de 10 a 15 linhas, porque tem muito assunto para ser falado aí. O que essas pessoas estão sentindo quando elas estão aqui nessa cidade aqui toda alagada? O que esse rapaz está sentindo aqui nesse lugar todo seco, árido e esse sol forte, né? Quais são os sentimentos? O que eles estão vivenciando? Então, é isso que você vai colocar nesse pequeno relato seu aí, né? Que você vai estar colocando aí no seu caderno e depois postando lá no Google Classroom, tá bom? Meninos, uma ótima semana para vocês. Qualquer dúvida, qualquer situação, é só me procurar, tá bom? Um beijo para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.